Está começando mais um Wall Street Cast aqui em Nova York, direto do nosso estúdio na Times Square. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente acho super interessante, que vem sendo discutido na imprensa de uma forma bem enfática, que é essa coisa da ditadura da magreza, os padrões de beleza. Hoje o Wall Street Cast recebe uma paulista que começou a trabalhar como modelo aos 13 anos e passou pelas passarelas do mundo todo, como Tóquio, Milão, Paris e Nova York. Foi apresentadora do programa Interligado da Rede TV e também do Super Pop. Veio morar nos Estados Unidos, onde se casou e teve 2 filhas. E aí eu falo isso porque eu já assisti algumas coisas dela. Ela veio correr atrás do amor dela, que é uma história bem bacana. Bacana pelo fato de muita gente não ter a coragem de tomar essa atitude em vários aspectos da vida. Então seja muito bem-vinda. Obrigada. Pois é, esse negócio de largar tudo por amor é uma coisa que ela é vista de maneiras diferentes e eu tive muita crítica na época até, mas a gente tem que ir atrás do que a gente gosta, seja o amor, seja a carreira. Eu falo para as minhas filhas, vai atrás do que você quer. Se der errado, volta, regaça a manga. A gente tem padrões sociais. Eu estava fazendo uma live essa semana, ontem à noite, eu fiz, as 2 últimas lives foram sensacionais. Uma semana atrás foi sobre felicidade, com 3 pessoas que entendem muito do tema, que eu, embora estivesse conduzindo, eu fiquei assim, nossa, os caras são feras. 2 mulheres e um homem. E ontem eu estava falando com outro amigo, que é economista também, sobre finanças comportamentais familiares. Mas o fato é que nos 2 temas, né, tanto felicidade quanto finanças, a verdade é que a gente cria padrões, a sociedade nos cobra certos comportamentos e isso de você, às vezes, como você fez, né, largar algo para correr atrás de outra coisa que é importante para você é questionado, né? Normal. Eu acho que eu acho que é normal tanto questionar quanto é normal as pessoas fazerem suas escolhas, né? Eu acho também. Eu sou muito a favor, esse negócio como mulher, eu sou muito a favor do fato de que a gente tem escolhas. E, inclusive, escolher ficar em casa para cuidar de filho, escolher largar tudo por amor, escolher não ter filhos e ter uma carreira brilhante. E eu acho que isso que é legal no mundo hoje. Eu acho que essa foi sempre a luta das mulheres, de você poder realmente ser sincera com você mesma e seguir aquilo que você quer. Quando você ainda na fase de modelo, você começou muito cedo. Se eu falar besteira aqui e for indelicado, você me dá bronca e eu vou adorar. Com 13 anos, a gente não tem... A gente até sabe dizer o seguinte, eu gosto disso ou não gosto, mas você ainda não tem... Você não tem uma visão ampla para fazer uma escolha. E você mergulhou cedo nessa profissão. Eu imagino que quando você cresceu descobrindo o seguinte, sou modelo e foi uma coisa... Como foi isso? Não, quando eu era menor, meu sonho era ser Paquita e sair na Capricho. Que ainda tem hoje em dia, mas na época era uma coisa, tudo, menina Capricho. E eu era muito zoada na escola. Porque até então, na época, a magreza extrema não estava na moda. Porque a moda, cada hora ela muda dependendo de quem tá. A gente segue os padrões eurocentristas, o pessoal da elite, a gente acaba seguindo e vai mudando. Então era uma coisa mais corpo, eu era magrela. Então o pessoal me zoava muito. E eu ficava pensando assim, mas um dia eu vou provar, um dia eu vou estar na revista. Um dia eu ficava sonhando na minha casa, fazendo pose na frente do espelho, etc. E aí aconteceu que eu comecei a modelar numa época que a moda mudou, porque começou a ter modelos que eram muito magras. E aí eu comecei a modelar do nada e logo eu estava trabalhando muito, assim. E saiu na capa da Capricho? Sim, várias vezes. Eu não contei, eu acho que pouca gente sabe disso. A minha irmã também foi modelo. Olha. Também saiu na capa da Capricho, foi morar no Japão, mas depois ela abandonou essa estrada. Mas eu convivi um pouco com ela, essa rotina à distância, né? Mas convivi. Ela é mais velha que eu. Mas então, 14, 15, 16, você gostava daquilo? Você se questionava? Ou você estava curtindo e vibrando? Eu amava. Era uma coisa que eu queria muito. Então, era uma coisa que minha família não era a favor, eles eram contra, mas acabou que foi tão acontecendo que era o meu caminho mesmo. Eles deixaram? Deixaram.
Minha mãe, no começo meu pai ficou meio assim, né? Meu pai é libanês, então, mas eventualmente também ele viu que era o que eu gostava. Com 15 anos eu saí do Brasil, fui morar fora sozinha. Aí morei no Japão, Paris, Milão, Nova York. E depois só voltei pro Brasil com 21 anos para fazer o programa de TV, quando me chamaram para fazer TV. Fiquei 3 anos e larguei tudo por amor. E aí vim pra cá. Ah, então você ainda era bem jovem quando você largou tudo. Sim. Você ainda teria muitos anos ainda de carreira. Na verdade, eu tava... A minha carreira estava, assim, bem sólida. Eu estava super bem. Isso foi uma escolha muito difícil mesmo para mim. Mas aí eu comecei a pensar, se eu vou e dar errado, se não der certo, se minha relação não der certo, eu tiver que voltar, eu trabalho desde os 13 anos. Eu recomeço. Eu não tenho medo de começar e ter perdido aonde eu estava. Se for para começar do zero de novo, eu começo do zero de novo. Então... eu não acho que foi uma escolha de, tipo, vou largar para sempre. Eu vou largar, se não dá, eu volto e me refaço. Você estava na indústria que você vendia beleza, que tinha isso da ditadura, da magreza e de tudo mais. Para a gente pegar como gancho, você certamente deve ter visto recentemente a Paola Oliveira, os ataques que ela recebeu, ela indo para a imprensa se posicionar e tudo mais. E eu sei que você já passou por algo, não sei dizer semelhante, mas... como é isso? Como você vê, assim? Como você vê o belo e como você vê o fato das pessoas questionarem as outras? Como é que você vê tudo isso? Eu vou te falar, para mim, eu sempre fui julgada pelo meu exterior. Quando eu era zoada na escola, porque eu não tinha o exterior que era para ser da época. Quando eu virei modelo, era porque eu tinha uma beleza padrão da época. Então, sempre o meu valor estava ali. Eu demorei muito para entender isso. Demorei muito para entender que eu tinha mais valor do que aquilo. Porque você acredita no mercado. Você acredita que o que você vale é o seu externo. Então, quando eu engordei, e eu engordei bastante uma época, eu cheguei a 186, 187 pounds. Eu não sei como que é em quilos, 60 e alguma coisa. Vou dar um chute. Você quer mais matemático que eu? Não posso chutar. 60 e alguma coisa quilos. Mas assim, conforme eu fui engordando... eu estava bem comigo mesma, porque eu estava feliz. Só que as pessoas começaram a comentar. E isso foi antes da gravidez ou depois? Foi depois da gravidez. Bom, primeiro, eu tinha engordado uma época quando eu ainda estava na TV. Quando o meu namorado, que hoje é meu marido, terminou comigo o namoro, antes de eu largar tudo. E eu engordei um tico. Hoje eu olho as fotos e eu falo que absurdo. E uma rádio, que eu não vou falar o nome... comentou uma coisa tipo, nossa, vocês viram a Fabiana tomou um pé na bunda e embuchou. Você acredita que eu magra, nova, saudável, fui fazer uma lipo, fiz a lipo, fiz uma capa de revista mostrando meu corpo, dizendo que eu estava daquele jeito porque eu caminhava e tomava muita água, era muito saudável. Essa é a hipocrisia do mercado. Sabe? Mas você estava gorda a ponto de dar para fazer uma lipo? Quase que eu imagino que o médico quase disse assim, putz, mal tem aí o não que tinha fazer. Nada, não tinha nada. Eles até falam que é uma lipoescultura, em vez de ser um, tipo... mas porque eu fiquei tão insegura quando eu ouvi esse comentário na rádio. Então, para mim, como meu valor estava só nisso, se eu estou perdendo isso, então que valor eu tenho? Então te incomodou? Me incomodou muito quando ele falou. Só que depois, quando eu fui ficando mais velha, daí eu engordei de novo depois que eu tive filhos. E engordei bastante, considerado o mundo de modelo, tudo. E, ok, não estava mais trabalhando. As pessoas vinham no meu Instagram, chamavam as outras. Eu lembro de um comentário que alguém colocou assim, nossa, amiga, olha aqui, hein? A gente sonhava em ser ela e agora ela tá horrorosa. Aí a outra pessoa falava outra coisa e outra coisa. E pesado, assim. E as pessoas falavam na minha cara também. Eu fui numa festa me achando uma princesa, com um vestido todo tule. E alguém chegou pra mim e falou assim, amiga, vou te dar uma dica. Você tá gorda, não pode usar tule. Eu passei o resto da festa sentada triste, sendo que eu tava me sentindo bonita. Então, a gente deixa muito isso acontecer. A gente deixa que os outros deem esse valor pra gente. Você dividia isso com alguém? Você compartilhava? Alguém te ajudava a digerir isso e dizer... Fabi, esquece, besteira isso. Olha, eu vou te falar, quando eu passei, que eu estava nesse ponto que as pessoas estavam mais falando tudo, eu já não estava mais na TV. Eu comecei a seguir pessoas na internet, que eram modelos plus size, que eram mulheres que lutam por diversidade, etc. E aquilo me ajudou, porque eu comecei a ver a beleza mesmo. A gente está assim, a gente é obrigado a ver a beleza que a mídia impõe.
Quando você tira isso e você vê que todo mundo tem sua beleza e que a beleza é diversa, aí você começa a ver beleza, aí você começa a ver beleza em você também, independente de onde você tá. Mas você não trocava isso então com ninguém? Foi algo que você foi lidando sozinha? Fui lidando sozinha e eu comecei a postar sobre isso. E aí eu comecei a ter muito apoio das pessoas online, que me ajudou bastante. Eu falava abertamente sobre... Postei até uma foto de biquíni mostrando que eu tinha engordado, não sei o quê, etc. E falando sobre... Eu deixei de, tipo, nadar com as minhas filhas com medo das pessoas julgarem meu corpo. Sabe? E comecei a falar sobre esse assunto. Vamos pensar sobre isso. O que é isso? Por que é isso? Isso tudo é imposto pra gente. Não é a realidade. Tanto que a moda vive trocando. Né? Não existe uma coisa que é o padrão pra sempre. Esse é um assunto tão complexo e eu tô numa outra perspectiva porque por mais que eu queira tentar pensar como mulher, eu não sou. Então, se eu falar besteira aqui, você vai me corrigindo. E eu vou aqui ousar e dizer o seguinte, eu percebo o seguinte, você é vaidosa, você se cuida, seu cabelo é super produzido, é o anel, o brinco, etc., a maquiagem. Isso, e o que eu acho super bacana. A mulher americana, ela é... A gente não tá nem falando de ser gorda ou magra, ela é toda estrupiada. A imensa maioria. Por quê? Você acha? Eu acho que é uma questão, porque eu vou te falar, eu me arrumo às vezes e às vezes não. Então, por exemplo, eu vou buscar minhas filhas na escola... O seu não como brasileira, eu tenho certeza que ainda é super arrumada. Pode ser, eu acho que a cultura latina tem mais isso. Você sai de pijama de casa? Praticamente para buscar as filhas na escola. Eu não acredito. Juro por Deus, você vai me ver assim... A americana sai de pijama com aquela sandália de Jesus Cristo, que eu não sei o nome daquilo, que você sabe qual eu tô falando. Não é? Não, tem o croque e tem aquela eu sei qual que é. passa aquele negócio de couro em cima com a fivela, sei. Que eu não sei nem o nome. Mas você não acha isso libertador? Acho, mas... Eu acho isso ótimo. Mas aí é desse mesmo jeito que se você marca um date, ela sai com você igual. Mas aí você vai gostar dela por quem ela é, e ela é essa pessoa. Ela não vai estar forçando uma pessoa, ela não vai forçar uma personalidade. Mas do mesmo jeito que eu tô aqui, pus uma camisa, vou receber a Fabiana, você também veio toda arrumada, não tem uma coisa de você querer... de você querer estar bem arrumado, de você querer valorizar aquele momento. Mas isso é nosso. Nosso do brasileiro? Da nossa personalidade, não só... Mais do brasileiro, mais do povo latino num geral, que nós somos pessoas mais ligadas ao mundo da beleza, tanto que o Brasil é o país que mais tem cirurgia plástica, etc. Mas eu acho que também pessoal, uma coisa pessoal, tem gente que gosta de se arrumar. E tem gente que não gosta, e ela tá fazendo outras coisas. E quando eu engordei... eu passei um pouco por isso de pessoas acharem, por exemplo, mas por que você não está se cuidando? E as pessoas achavam que era uma coisa muito... As pessoas falavam de uma forma muito assim. Você não se cuida, por isso que você está assim, não sei o quê, você está largada, etc. E era uma verdade? Eu estava me cuidando, eu estava cuidando da minha saúde mental. Então eu estava cuidando de uma coisa muito também, mais importante para mim. É que também aqui, e agora eu vou fingir que eu sou seu amigo de 20 anos, amigo do seu irmão. Eu vou te dar uma bronca. Às vezes, do jeito que você fala, parece assim... Eu, quando me falaram, né? Não, porque a Fabiana foi gorda, e eu olhei e eu assisti... Surgiu esse questionamento de que você tinha engordado e eu fui assistir alguns programas que você falou. Do jeito que você fala, parece que assim, você foi a 180 quilos, ficava na cama e precisava de um guindaste para sair. E não é isso. Não, aliás, é bom você falar isso. Não é que você entregou para Deus, do tipo, não, é importante você falar isso até porque eu comecei a trabalhar como modelo plus size uma época, quando eu engordei. E... eu saí do mercado plus size porque amigas minhas, mulheres gordas, maiores, elas conversaram comigo de que uma gorda menor tá fazendo plus size, acabava não representando e tirando o mercado das mulheres gordas. Então existe essa coisa de você estar meio que no meio do caminho, aonde para o mercado plus size eu era pequena, apesar de trabalhar, porque eles pegam mulheres pequenas, sabe, gordas menores, mas para o mercado tradicional, padrão, eu era uma mulher gorda. E as pessoas do meio da moda, inclusive, eu vi já entrevista de pessoas falando coisas absurdas, sabe? E para eles eu estava enorme. Então é uma questão de percepção. E aí, o que deu em você? Assim, você falou, chegou um determinado momento que você voltou a eleger isso como algo importante e voltou a ficar em forma?
Na verdade, quando eu comecei a ficar melhor, eu estava com muita ansiedade, descobri o TDAH, etc. Quando eu comecei... Que é normal, né? Todo mundo, assim, sei lá, 99% das pessoas, elas passam por inúmeros desafios na vida. Eu já fui gordinho. Então, assim, eu sei bem o que é isso. Você tem momentos que outras coisas são mais importantes para você. Eu, na verdade, comecei a ter problema de saúde. E não é só porque eu tinha engordado. Eu fui uma jovem que fumei muito, eu fumava, eu bebia, eu virava à noite. Então, eu fui uma jovem que não foi saudável. A minha magreza não era saudável. E aí eu cheguei num ponto que quando eu comecei a engordar, eu já tinha problemas e começou a acentuar esses problemas. E é importante dizer que não é toda pessoa gorda que tem problema de saúde. Porque tem pessoas gordas que estão saudáveis, aquele é o corpo da pessoa. No meu caso, o meu corpo não era aquele. Eu engordei porque eu estava comendo compulsivamente. Então, eu comecei numa médica, eu fui numa endocrinologista, eu comecei a tratar com a endocrinologista, a minha endocrinologista falou, para tratar, para baixar os seus números, tudo, realmente eu estava com número alto de colesterol, estava com número alto estava com pré-diabetes. Ela só trata se você faz tudo. O psicólogo, o nutricionista. Então, eu comecei a ir em tudo. Porque não adianta tratar... Isso no Brasil ainda? Aqui. Porque não adianta tratar e não tratar a compulsão. Claro. Então, assim, o que as pessoas têm que ver é que você pode estar magra, você pode estar gorda. A gente tem que respeitar a pessoa onde ela está. Porque existe beleza onde ela está. A minha resposta para isso é assim... Você pode estar magro, você pode estar gordo. O que é importante é você verdadeiramente se aprovar e estar feliz. Verdadeiramente. Mas aí eu te falo, Bruno, e se você não estiver se aprovando e não estiver feliz, mas aquela é a sua realidade e não tem como mudar? E por que não teria? Porque a vida não é só de ir fazer e força e não sei o quê. Tem pessoas que têm outros inúmeros problemas, que estão lidando com outras coisas. A vida não é tão simples assim. Não é todo mundo que é um influencer que pode ir numa academia, pode ir num médico, que pode... Muita gente tem uma vida mais complicada. E ela tá ali, de repente, sendo julgada porque ela não tá se cuidando, sendo que tem outras coisas na vida dela. O julgamento é que é errado. E importante... Se é que alguém pode julgar, é a própria pessoa ela mesma. Ela pode ter uma autoavaliação, né? Sim. O resto não deveria ter esse direito, né? Eu acho que quando a gente julga alguém, ainda mais quando uma pessoa está gorda, as pessoas julgam fingindo que estão querendo ajudar. Mas é porque ela não está saudável. E eu acho que isso é uma falácia, porque você está deixando a pessoa menos saudável quando você fala isso. Porque é uma agressão psicológica. É uma agressão psicológica. E para uma pessoa, por exemplo, eu que tenho compulsão alimentar, eu como mais se uma pessoa falar isso. Quando eu emagreci, as pessoas começaram a me elogiar, eu quase voltei à compulsão. Porque eu falei, então eu estava feia antes. Então é uma piração. E as pessoas são complexas e elas lidam com 1000 coisas. Eu acho que a gente tem que encontrar as pessoas onde elas estão. E não é essa coisa de... como é que fala de obesidade, que fala que está fazendo apologia à obesidade, uma coisa assim? Não é isso. É você dizer para a pessoa que ela está bem onde ela está, o suficiente para se amar, porque só quem se ama se cuida. Só quem se respeita se cuida. E se você está jogando o tempo inteiro para essa pessoa que ela não está bem, ela não vai se cuidar. E eu acho que o mercado de moda tem muito a ver com isso. Porque quando o mercado de moda vende roupas, por exemplo, que não são diversas, ele apresenta revistas onde não tem nenhuma diversidade, ele faz com que um grupo enorme de mulheres, que é olha, no Brasil, mais de 25% das mulheres são consideradas obesas. Exclui todas essas pessoas e diz, você não merece estar bonita, você não merece estar na moda, nós não vamos vender essa moda para você. E já teve estilista que falou isso, inclusive. Teve um estilista, agora não vou lembrar o nome. Recente até. Recente. Um grande estilista americano. Foi, que falou... De uma grande marca. Aí falou isso mesmo, minhas roupas são para quem não é para... Minha roupa não vou fazer maior porque não é para essas pessoas, não tem a ver. Isso tenho até medo de falar a marca, não sei se foi a Lululemon, foi uma marca assim grande, Foi uma né? marca grande. E eu sei porque eu tenho filhos adolescentes e essa geração não compra coisas do mercado... quando uma marca não é uma marca que o jovem pode se sentir que tem o mesmo pensamento que ele. Então, o mercado perde muito dinheiro não sendo inclusivo. O mercado da beleza, o mercado de roupas, de fashion, ele perde dinheiro porque a nova geração não vai comprar.
sabe? Eles fazem boicote mesmo, essa geração é completamente diferente. Por isso que muitas marcas que antes se apresentaram, por exemplo, a Victoria's Secret. Agora você entra na Victoria's Secret e tem manequins de mulheres maiores. Antes era só as magrelas. Só magrela. Por que eles fizeram isso? Porque eles são legais? Não, porque doeu no bolso. E essa é a verdade do mundo fashion. A hora que as pessoas, e eu vejo várias marcas agora estão vendo isso, conforme as marcas vão aprendendo isso no bolso, vai mudar. E quando muda, aí você começa a ver de verdade a diversidade nas revistas, etc. Eu acho que isso vai trazer uma paz muito melhor para as pessoas que se sentem hoje marginalizadas. E é um grupo enorme de pessoas, né? Não são só mulheres gordas. São pessoas PCD, são pessoas... mulheres negras, é um grupo enorme de pessoas hoje que é excluído. Mas vamos organizar isso, porque são tantas variáveis. Ai, desculpa que eu falo. Não, eu estou achando o máximo. Mas é que até eu falo, deixa eu organizar o pensamento aqui. A primeira coisa é o seguinte, se você é magérrimo, ou se você não está em forma, a palavra gorda, que a palavra gordo no português já dá uma conotação, parece que ruim, não? Mas não deveria. Não deveria, é uma mas palavra, já... a pessoa é magra, a pessoa é gorda, não tem nada de errado nesse gorda. Como eu posso ser alto ou exatamente, não tão alto? A pessoa gorda, ela não pode ter uma conexão com uma coisa negativa. Já cria, em geral, né? Assim, na fala ali do dia a dia, cria esse sentimento. Mas o que eu queria trazer é o seguinte... se você não está absolutamente em forma, não tem nada de errado. Mas chega uma hora que a sua falta de boa forma já tem correlação direta com a saúde. E isso não pode ser ignorado. Mas você acha que a pessoa... Porque você muito gordo é uma doença. Mas você acha que vai ajudar a pessoa, por exemplo... indo na internet, falar sobre isso, colocar... E a gente está falando de um mundo que tem um bullying forte contra essas pessoas. Mas qual pessoa? Uma pessoa que seja mesmo obesa. Uma pessoa que talvez esteja sem saúde. Eu acho que é absolutamente errado ela ser questionada, agredida, julgada. Isso é absolutamente errado. A vida é dela e ninguém... Só ela sabe os perrengues que ela passa, os problemas que ela tem e o que ela está enfrentando. Mas o que não dá, o que eu acredito é o seguinte, não tem nada de errado os profissionais da área, os médicos, ou até mesmo o influenciador que é metido a falar disso, que não é meu caso, pegar e dizer o seguinte, olha, a partir de um determinado ponto, não significa de a gente falar, tá tudo bem, cada um é do jeito que bem entender. Se você tiver magro igual uma criança africana que morre de fome, ou os indígenas brasileiros, tem um limite da magreza, que senão chega uma hora que é anorexia, você está tão doente quanto se você tiver muito obeso, porque aquilo traz uma série de problemas para a saúde, os extremos, né? Os dois extremos. Mas a gente não tem um raio-x para ver quem está saudável. Pessoas que estão super saudáveis e super... podem estar tomando esteroides, pode estar em forma e ser tudo estragado por dentro, isso sim. E então a gente só julga a pessoa gorda. A gente só fala de saúde com a pessoa gorda. E essa pessoa, você, o influenciador, e falar sobre isso, o que ele vai mudar? Você acha que as pessoas querem estar obesas? agora eu quero ser obesa porque está na moda. Tá legal. Não é isso, entendeu? Então, não existe isso. Então, quando a pessoa está fazendo isso, ela não está ajudando ninguém. Ela está só ferindo um grupo de pessoas. Quando as pessoas vão lá cornetar, julgar... Mas mesmo o influenciador falar sobre isso de uma forma... hoje em dia existem muitos influenciadores com esse negócio de corpo. E com essa ideia de que é fácil, que é só você querer, que é só você ter foco. E isso vem de uma mentira muito grande. E que pode fazer mal para muita gente. Porque aí a pessoa não consegue, ela se acha uma fraca. Ela se acha, tipo, como? Então eu não tenho foco, não tenho fé? Sendo que não é assim. A vida é complexa. Às vezes a pessoa está passando por 1000 outras coisas. Principalmente jovem. Essa indústria da aparência, do fitness, da beleza, nas redes é monstro mesmo, né? Bem ou mal, as maiores influenciadoras, elas carregam essa bandeira e tem aqueles que falam especificamente sobre isso, né? Sim. Absolutamente sobre isso. E que vendem produtos que não são saudáveis em nome da saúde, muitas vezes. Então, assim, é muita hipocrisia.
Então, eu não estou falando assim, porque também eu posso ter sido hipócrita, porque eu engordei, depois eu perdi peso, eu não soube lidar com aquilo. A questão é ver o maior de tudo, ver a figura inteira. O que você está fazendo? Está destruindo o psicológico de alguém? Está fazendo mal para alguém? O que você está fazendo está verdadeiramente ajudando alguém? E a verdade é que o padrão imposto de beleza, ele prejudica mais do que ele ajuda. A exigência do padrão, a expectativa do padrão. Exato. Mas que é algo um pouco... É quase que impossível controlar, porque as pessoas... Pressionar alguém para que ela se adeque ao padrão é absolutamente errado. Mas as pessoas terem expectativas é do ser humano, não? Sim, só que a questão é quando você normaliza corpos com a mídia. Por exemplo, até escrevi o nome dela que estava no carnaval, Georgia Chagas, que é uma mulher negra, gorda e foi passista. Existem a Jojo Todinho, que também estava no carnaval. Existem várias mulheres lindas que estão modelos plus size, etc. Quando você normaliza isso, colocando em revista, colocando em novela, enfim. Não como a menina gorda da novela, não como a amiga gordinha, como uma pessoa que tem uma história complexa. Quando você faz isso, quando você está normalizando, você não está fazendo o outro engolir sabe? Você não tem que engolir aquilo. Não é isso. Você está ajudando que a gente consiga ver em outras pessoas beleza e que a gente tire um pouco disso que foi imposto pra gente. A Jojo Todinho, eu adoro ela e eu vi recentemente uma entrevista dela, acho que para a Globo. Eu sempre misturo, porque eu assisto tanta coisa, leio tanta coisa, leio a Veja, leio isso, leio aquilo. Mas se eu não me engano, ela dizendo o seguinte, que eu achei bacana, ela dizendo, dando essa mensagem para o público, dizendo, não é questão de ser gorda ou magra, a questão é que eu estou preocupada com a minha saúde e eu preciso começar a me cuidar, e aí parece que ela estava se preparando para uma cirurgia bariátrica, uma coisa assim. Eu tenho medo porque minha cabeça, o Covid comeu minha memória e eu esqueci tudo. Não sei se ela fez a bariátrica ou não, mas você vê, ela está falando ela. E ela não está falando que precisa ser magra ou... Ela está dizendo o que está funcionando para ela. E tudo bem. A pessoa pode, por exemplo, cirurgia plástica. A Alicia Keys agora... já faz um tempo, não usa maquiagem nenhuma pra nada. Então, ela vende aquela coisa super natural. Existem mulheres que vêm toda maquiada com cirurgia plástica, não sei o quê. Tá errado? Não. Nenhuma nem a outra. Não tá errado também a mulher que é super vaidosa. E não tá errado a mulher que não quer ter isso imposto. Onde tá o erro? O erro tá na ditadura e no julgamento e na agressividade dos outros. Exato. E isso, os outros só vão mudar quando mudar o grande, quando mudar as empresas, mudar a representatividade, mudar quem está na novela, quem está na revista, certo? Aí as pessoas começam a aceitar aquilo como uma verdade, porque a gente acaba sempre seguindo o que está na moda. Mas para isso acontecer, tem que doer no bolso. Então, assim, com filhas adolescentes, eu te falo que não vai sustentar um mercado que exclui pessoas. É realmente um assunto, assim, eu, por ter estudado economia e indiretamente a gente estuda outros temas como antropologia, essa questão do culto à beleza e do questionamento mútuo e do julgamento, ele vem desde... Assim, tem registros explícitos desde a Grécia Antiga, que cultuava muito isso. Então, é um negócio que eu vejo assim, talvez nunca vá acabar. Eu só acho que está potencializado nesse momento, porque as redes sociais, elas esfregam isso na cara de todo mundo e ela dá voz a um mar de pessoas que conseguem entrar no seu ou no meu Instagram hoje e desceu a lenha na gente lá ou fazer elogios. Né? Mas também a diferença é que as redes sociais estão trazendo vozes para pessoas diversas que antes não tinham espaço. Então também tem esse outro lado. Que as redes sociais, você agora vê, e as redes sociais que está fazendo mudar o mercado, que é você começar a ver pessoas que são influencers, que são, enfim, e que são pessoas diversas. Então também tem esse lado legal das redes. Então tem o lado da ditadura da beleza, das influências que a gente falou, por exemplo, e tem o lado, para mim, quando eu tinha engordado, que eu comecei a conhecer, que é um super legal, que fala sobre diversas coisas e diversos corpos e diversos... E aquilo foi ótimo para mim, mas eu nunca teria visto isso se não fosse a internet. Porque na minha época, que era só revista, que era só filme, você só vê aquilo que a pessoa está te impondo. Hoje, a pessoa não consegue mais, a elite ou o que seja, enfim, não consegue mais impor um padrão de beleza.
vai continuar sendo um mercado... Tipo, eu vejo o negócio da Sephora, por exemplo. Os jovens hoje que compram mais do que os adultos. Então, eles fazem um marketing direto para os jovens, que tem esse negócio do skincare, que as adolescentes estão tudo fazendo e gastam dinheiro. Então, eles estão usando o negócio da vaidade do jovem, aquele negócio do padrão de estar bonita maquiada. Mas se a marca for uma marca exclusiva, que não tem nenhum tipo de diversidade, esses mesmos jovens não vão comprar. Então, continua o negócio da beleza, mas está cada vez mais abrindo para que seja só um mercado que respeite a diversidade. Você, como mãe, o que você passa para suas filhas intencionalmente e implicitamente? Você concorda que o fato de você ser uma pessoa que se cuida, que é vaidosa, que está em forma e etc., você cria naturalmente um aspiracional e uma referência, mesmo que você não falasse nada. Eu não imagino, por mais que seja americana e etc., ela não vai no date de pijama e sandália de Jesus. Eu não acho que ela vai fazer isso. Talvez, um dia você me manda uma foto, Bruno, você estava errado. Não, eu vou te falar, é engraçado. O que eu falo, realmente, acho que toda mãe e pai sabe, é diferente muito do que a gente é, porque a gente quer ensinar melhor do que o que a gente aprendeu. Só que o jovem saca na hora isso. Então, eu sempre falava muito sobre a beleza interna, sobre isso, sobre aquilo, para ter que ouvir, então, por que você usa maquiagem? Então, por que você pinta o cabelo? Porque o jovem sabe. E a minha resposta é porque eu gosto. Eu tô querendo dizer porque me faz bem. E se não me fizesse bem e eu não quisesse estar assim, eu também deveria ser respeitada e também deveria ser uma pessoa feliz e ter uma moda para mim. Então, é isso. É a questão de... Eu tenho uma filha que adora maquiagem, que adora skincare, que adora roupa não sei o que lá. E a minha outra filha, ela é um pouco mais tranquila. E ok. Cada uma tá feliz no seu estilo. E é isso que eu tô querendo dizer. Eu não tô querendo dizer que a gente tem que ser... agora todo mundo tem que desencanar. Tá, agora, mas aí você passa para elas, de alguma forma, vocês já devem ter discutido sobre... em certas situações seria bacana que se arrumasse, em outras não. Vocês já devem ter discutido sobre o cuidado para se alimentar, ainda mais aqui, porque a gente tem uma facilidade de comer tranqueira aos montes, né? Você já deve ter passado isso para elas de alguma forma. Vocês já sentaram para discutir isso? A gente fala sobre isso. Como eu tenho a compulsão, eu como muito errado às vezes. A minha filha come melhor do que eu, e isso é uma coisa que ela aprendeu, sei lá, no TikTok ou na escola. E ela trouxe isso para dentro de casa e começou a trazer salada, e a gente começou a pôr isso mais por causa dela. E aí começam as conversas mesmo. E o que eu falo, já falei isso para outras mães no passado, quando as crianças são pequenas. Uma coisa é você estar numa família que senta na mesa e come saudável, come salada, come não sei o quê. A outra coisa é a mãe chegar na mesa e falar: ai, eu queria não sei o quê, mas hoje eu vou comer só salada porque eu não posso engordar. O que você está vendendo para sua criança? Que você não está feliz com você, que você vai passar um sacrifício para você. E aí, jovens, aquilo na cabeça do jovem traduz uma coisa muito mais forte. Tanto que hoje a anorexia está começando aos 9 anos de idade. E tem muito a ver com o que você vê refletido na sua casa. Então, uma coisa é uma mãe ser vaidosa, gostar de comer bem, não sei o quê. A outra coisa é a mãe mostrar que ela está insatisfeita com o seu corpo e por isso ela tem que comer salada. Ai, nossa, eu tô gorda. Ai, gente, não posso comer isso porque... Entendeu? Ou ao invés de, vamos comer salada, que verde vai fazer bem pra gente, vai dar saúde. Porque tem um lado dessa história que é importante, né? Transferir conhecimento. Sim. Eu fui criado pelos meus avós... E eles sofreram esse... Bom, naturalmente vieram de outra geração, então eu lembro quando eu era bem pequeno, em casa tinha filé empanado, frito, da milanesa. Tinha até esquecido o nome. Tinha muita tranqueira, era muito comum, toda refeição tinha fritura, etc. E com o passar dos anos, até porque eu acho que isso eu estou falando, né? Nasci em 79, então nos anos 80 foi se difundindo a alimentação saudável. Então eu acompanhei os meus avós mudando. As frituras começaram a sumir e a minha avó me educava. Não no sentido de eu tenho que ficar gordo ou magro, mas olha, isso aqui não é tão saudável. Usar esse tipo de manteiga, margarina, eu nem lembro. A gente não vai mais porque não é legal. A geleia com 1 quilo de açúcar, putz, não é bacana. E eu ia vendo
que o efeito era, eu também não vou ficar tão em forma. E se eu quero ficar em forma porque me faz bem, porque tem a ver com a minha autoestima, então não vou mais comer 1 quilo de geleia. Mas isso... Então eu aprendi, né? Eu recebi essa informação deles. Mas como saúde. Na verdade eu recebi a informação. Faça dela... O que você... Faça o uso da forma que você achar melhor. Mesmo se você quiser se entupir de geleia e ficar gigante, mas você saiba que você tem tá na tua mão. Você tem a condição de fazer as suas escolhas. E foi aí que eu te falei que eu era gordinho. Então eu era gordinho, estragado. Aí eu fui ficando estragado não. Mas era assim que eu brincava, né? Eu falava, tô estragado. Aí eu fui ficando um pouco mais velho e surge aquela coisa de você querer paquerar tudo. Eu falei, puxa, as meninas não vão curtir do jeito que tá essa lataria. E aí foi aí que eu mudei. Então, assim, eu era gordinho, eu tinha uma banda de rock, cabelo comprido. Eu falei, não, isso aqui não vende. E aí eu mudei foi uma escolha. Foi uma escolha para sua autoestima, o que você estava querendo. Mas não foi porque chegaram para você e falaram, assim não dá. Você tá, entendeu? Eu acho que, se bem que na nossa época era falado isso pra gente. Principalmente pela mídia. No colégio, sem dó. E a mídia, né, que fazia é que chama bullying, mas na minha época, sei lá, chamavam de zoação, sei lá, eu era... Era zoação, porque eu era super zoada também. O pessoal me chamava de Carrie a Estranha. Não sei se a pessoa já viu o filme, não é um bom elogio. Mas, porque eu era esquisita mesmo, porque eu era insegura. Então, eu era insegura porque eu era muito magra, eu usava o cabelo todo na frente do rosto e eu me achava uma pessoa feia. E eu demorei para me achar uma pessoa bonita. Então, assim, por quê? Porque eu ouço o de fora, estão me falando que eu sou feia. Quando me falaram que eu era bonita, daí eu também acreditei naquilo. Que é isso que todo mundo merece, que as pessoas falem para elas, independente de onde elas estão, que elas valem a pena, que o valor delas é grande. E eu acho que isso que a inclusão faz. Ela faz com que as pessoas sintam que elas não são erradas, que elas não têm que ser excluídas, que não tem, sabe? Porque não é que você vai falar para ela, isso tá errado, ela vai lá e vai emagrecer amanhã. Quando você fala isso, quando é imposto que essa pessoa não pertence ao mundo da moda, por exemplo, não pode comprar uma roupa boa porque o corpo dela é diferente, isso vai fazer com que ela sinta pior. Isso vai fazer com que, sabe, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu sei que muita gente fala do mimimi, isso e aquilo, mas eu acho muito legal e tenho muito orgulho de ver essa geração nova que se preocupa com um todo, que consegue ver beleza nas coisas, nas pessoas, enfim. Eu gosto disso. E agora parece que a bola da vez ou a bola seguinte que está vindo aí é o etarismo, né? É o questionamento de que você está velho, enfim. A mãe do Elon Musk é modelo. E ela é uma senhora. E ela é uma mulher muito bonita, que na minha época teria sido considerada uma vozinha. E ela está fazendo moda. E isso está começando agora, bem aos pouquinhos. Eu, com 46 anos, antigamente seria considerado... Hoje você vê as modelos da minha idade fazendo trabalhos. Isso também está mudando. Mas você não tem feito, você parou definitivamente. Eu parei, eu estava cuidando de algumas coisas. Estou sempre cuidando de alguma coisa. Estou sempre com projetos. Mas agora eu estou querendo voltar, mas voltar com coisa online, voltar para falar das coisas que eu gosto, enfim. E assim, me surgiu eu me metendo aqui. De alguma forma você abrir algum tipo de trabalho para auxiliar pessoas que estão na dúvida? Porque a minha pergunta, a pergunta que eu iria fazer antes de comentar isso do etarismo é o seguinte: as pessoas que estão desconfortáveis, que não se encontraram, que por serem atacadas ou não, ou questionadas ou não se sentem seguras ou confortáveis em relação a tudo isso. Onde elas buscam ajuda? Como? Tem algumas referências no mercado? Tem quem preste uma mentoria ou uma coisa assim? Eu vou te pegar pela mão e vamos arrumar aí. Quando eu falo arrumar a casa, não é deixar a pessoa magra ou isso, não é isso, mas é ela se encontrar, ela tá confortável com ela mesma. Não? Eu acho que é difícil, porque hoje em dia a pessoa que vai te pegar na mão vai vir pro outro extremo. É difícil ter uma coisa transformar na body fitness. E eu acho que, para mim, o que funcionou para mim foi começar a seguir pessoas, começar a conhecer o mundo online de pessoas, mulheres plus size, de corpos diversos,
Com isso, eu comecei a me respeitar, comecei a ver o meu valor, e aí eu consegui ir e fazer o resto. Se eu queria me cuidar, se eu queria emagrecer, se eu queria... O que for dali, da onde você vai, começa com você se aceitando. Começa com você não ter vergonha de ir na academia porque você se sente excluída. Então, depois disso, eu diria para a pessoa, quer emagrecer de verdade? Procura um médico que faz direito, não faz nada de milagre, porque isso dá errado. Dietas doidas, dá errado. Você ganha depois o peso de novo. E toma conta da saúde mental. Que é a base, né? É a base de tudo. Que geralmente é o que até faz as coisas desandarem, né? No meu caso, foi por causa da compulsão. O que será que a gente esqueceu nesse tema tão amplo e complexo? Qual a mensagem que você, Fabi, não gostaria de deixar, de dar para as pessoas, deixar para as pessoas? Eu acho que é importante a gente saber que hoje em dia impor um tipo de beleza, tanto para marcas quanto para influencer, etc., é uma coisa que, se a pessoa não pensar de novo, ela vai ficar para trás, porque o mundo está mudando. E o mundo está mudando e as pessoas que acham que, ai, nossa, agora as pessoas diversas, diferentes estão vindo e isso dá esse medo. Elas vindo para esse mundo não vai te obrigar a ser diferente, mas vai todo mundo ser aceito. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso e ser um pouco mais aberto a ver diversidade, a aprender sobre diversidade e aceitar a pessoa como ela é. E quais seus próximos passos? O que agora está te movendo? Lógico, você tem aí suas filhas, isso desafio e trabalho maior talvez não exista, mas além disso, que mais? Eu tenho feito faculdade, eu estou fazendo comunicação. Aqui em Manhattan mesmo? Aqui em Manhattan. E eu leio muito, eu gosto muito de aprender sobre diversidade, eu leio muito sobre racismo, um assunto que me interessa muito. Então, eu tenho escrito algumas coisas, já escrevi artigo, mas está tudo lá guardadinho para mim. E eu tenho vontade de falar sobre isso. E eu acho que aos poucos, agora que eu estou colocando a minha casa em ordem, com a minha saúde mental, com tudo, as minhas filhas estão mais velhas, etc., eu quero vir de uma forma, mas eu não sei. Se eu te chegar aqui e falar assim, olha, eu tenho um projeto, eu não vou estar falando a verdade. Todo mundo tem um projeto. Um projeto a gente tem na cabeça. Mas eu tenho vontade de ir atrás de alguma coisa nisso. Agora que as minhas filhas estão já... Elas não querem mais, não precisam mais, estão na delas, assim. Bacana, muito bacana. Quero agradecer muito você ter vindo, a gente ter batido esse papo. Espero que também contribua para as pessoas que vão assistir. Certamente para aquelas que estão querendo ouvir opiniões sobre esse tema, eu tenho certeza que você vai ter contribuído. Onde as pessoas te acham? Quem assistiu, querem acompanhar um pouco mais sobre o que você tem a dizer? Eu estou no Instagram, @FabiSaba, e aí de lá tem uns links para outras coisas que eu fiz, e já fiz de entrevistar algumas pessoas, etc., online, que eu parei, mas tem umas coisinhas lá, tá tudo lá. Muito bacana. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigado também a todos que nos acompanharam até aqui. Não deixem de seguir o canal, curtir essa publicação. Os episódios do Wall Street Cast eu publico no meu canal do YouTube e também em todos os outros streamings da vida, aí, Spotify e todos os outros. E eu também sou muito ativo no Instagram, @BrunoCorano, e a gente se vê a semana que vem. Obrigado.